Mais uma vez, bom dia. Vamos dar continuidade no nosso aprendizado sobre o Evangelho de Jesus, que é a nossa meta, para não perdermos de vista o nosso Mestre, conseguir segui-lo através dos seus ensinos num caminho lindo que Ele prepara para cada um de nós. Louvado seja, Senhor, por esse momento de amor que nos ensinas, que nos intui, para que possamos passar os teus ensinamentos livres de qualquer sentimento não fraterno. Abençoe-nos, Senhor, nesse instante e ampara-nos para que possamos entender a lição e mudarmos. Assim seja. Nós preparamos para hoje, do livro Opinião Espírita, o nosso Chico Xavier e Valdo Vieira, eles nos trazem, através das mediunidades deles, mensagens de Emmanuel e de André Luiz. Hoje nós temos a lição de André Luiz, na mediunidade de Valdo Vieira, que fala em reformas de metade. Ele nos leva ao livro Céu e Inferno, que Kardec preparou para que nós pudéssemos aprender, a sua primeira parte no capítulo 7, item 2. O livro Céu e Inferno, onde Kardec, no capítulo 7, traz para nós Código Penal da Vida Futura. É um código de leis morais, né? Onde os amigos espirituais trouxeram para Kardec e ele coloca como nosso ensino, como nosso aprendizado. São 30 e poucos itens, 32 itens. Esse Código da Vida Penal que deveria ser lido por cada um de nós todos os dias, para que nós pudéssemos aprender a caminhar com Jesus, né? No item 2 do Código da Vida Penal da Vida Futura, eu vou começar a ler desde o comecinho dele e vou chegar até o item 2. Ele diz que o Espiritismo não vem, com a sua autoridade privada, formular um código de fantasia. A sua lei, no que diz respeito da alma, deduzida das observações do fato, pode resumir-se nos seguintes pontos. Primeiro, a alma, o espírito, sofre na vida espiritual as consequências das imperfeições que não corrigiu na vida corporal, que não conseguiu corrigir na vida corporal. O seu estado feliz ou não é inerente ao seu grau de pureza ou impureza. Então, nós temos por meta os ensinos de Jesus, e quando nós não valorizamos e traçamos um caminho marginalizado para a nossa caminhada, a gente mais tarde vai responder por isso.
aonde estivermos, né? E no item 2, ele diz assim: a completa felicidade prende-se à perfeição, isto é, a purificação completa do espírito. Toda imperfeição é por sua causa de sofrimento e de privação de alegrias. Do mesmo modo que toda perfeição adquirida é fonte de alegrias e atenuante de sofrimentos. E no item 3 ele completa dizendo assim: não há uma única imperfeição da alma que não importe funestas e inevitáveis consequências, como não há uma só qualidade boa que não seja fonte de felicidade. Esse é Kardec com os amigos espirituais que trouxeram para nós o ensinamento de quanto nós somos responsáveis pela nossa vida ser boa ou não. Muitas vezes a nossa inconsequência nos leva a achar que somos verdadeiros e de repente percebemos que a nossa consciência nos acusa e sofremos por isso. Então procuramos por Jesus e vamos ver até onde Ele nos ensina a mudar o caminho, né? E aqui o nosso André Luiz, na mediunidade de Valdo Vieira, ele fala assim: desde a primeira hora da doutrina espírita, se recomendam os emissários da esfera superior uma reforma urgente, inadiável e intransferível, a reforma de cada um de nós nas bases traçadas pelo Evangelho de Jesus. Então, Jesus nos ensina a mudar o nosso pensamento, a ser fraterno em pensamento, porque quando somos fraternos em pensamento, o nosso sentimento é de amor, é fraterno. As nossas palavras são fraternas, que elevam, que dão esperanças ao próximo. E as nossas ações são lindas e bem feitas. E ele diz que nós temos que fazer uma reforma urgente, que é inadiável e é intransferível. Eu não posso me basear na bondade do outro. Eu tenho que aprender a mudar o meu caminho. Isso porque, ele continua dizendo, toda reforma nas linhas da boa intenção é respeitável, mas somente uma renovação interior é fundamental. Quando nós olhamos para dentro de nós e percebemos o que estamos fazendo da nossa caminhada. Tudo o que vise melhorar a vida deve ser feito. No entanto, se nós não nos melhorarmos, todas as aquisições efetuadas são vantagens superficiais. Qualquer benefício externo para ser benefício real depende de nós. Aí, em outras lições, a gente lembra o quanto os nossos amigos espirituais nos ensinam a fraternidade e o respeito ao outro, né? A nossa melhora interior, ela é fundamental quando nós aprendemos a fazer pelo outro
o que gostaríamos que o outro fizesse por nós. Isso é lei básica, uma das únicas que Jesus nos ensina logo no comecinho dos seus ensinamentos. Ele diz: bem-aventurados os pacíficos, porque quando aprendemos a ser pacífico, as nossas ações, as nossas palavras são pacíficas e levam ao outro uma alegria interior. Quando nós respeitamos as suas opiniões, que muitas vezes não coincide com as nossas, mas que é a opinião da pessoa. Como nós vamos poder mudar isso? Nós podemos mudar no exemplo de amor e respeito, agindo de forma evangélica, agindo na forma em que Jesus nos ensina. Os nossos exemplos ensinam muito mais do que, às vezes, as nossas palavras e as nossas ações, que nem sempre são iguais àquilo que Jesus ensina. Nós nos esquecemos muitas vezes de olharmos, analisarmos aquilo que falamos e que sentimos, para saber se é verdadeiro, primeiro, se aquilo que nós vamos expor naquele instante vai fazer bem para o outro, vai elevá-lo, vai fazer com que seu coração seja mais alegre, menos infeliz. E se nada disso nós percebermos naquilo que vamos falar ou fazer, então os amigos espirituais nos chamam a atenção para que fiquemos calados. Na maioria das vezes, a gente quer que o outro faça da forma como nós achamos verdadeiro, mas para ele não é tão verdadeiro como nós pensamos, né? André Luiz costuma dizer que a vida do outro é do outro. Nós não podemos nos esquecer disso. E se ele fizer as coisas boas ou não, é problema dele. Ele vai ter que responder por isso. A nós cabe ensinar aquilo que aprendemos com Jesus. E a felicidade maior que nós podemos obter, além de felicidade que nós almejamos como uma vida plena de coisas materiais, a nossa felicidade é a nossa consciência tranquila. Essa é a felicidade do mundo, em que nós não podemos deixar de obtê-la, porque ela é a única que nós poderemos ter plenamente. Outro tipo de felicidade é ilusória, quando nós queremos uma vida com muito dinheiro, com casas e carros e aviões e fazendas, e nem sempre nós somos felizes por obter isto. Seremos sim mais orgulhosos porque temos a mais do que os outros, do que outras pessoas, mas a nossa consciência, se nós não aprendermos a ter tudo que o mundo nos oferece e seguir Jesus na sua plenitude, a nossa consciência sempre terá um peso e nós sentiremos sempre o nosso coração
duvidoso, né? Nem sempre a gente é tão feliz quando temos tudo no mundo, mas não temos um pensamento de amor e fraternidade para poder a nossa consciência ser livre, leve, né? E o André Luiz continua dando exemplo, que ele fala que o dinheiro que nos custeia a movimentação para o estudo das próprias leis morais que nos governam o destino, ele mesmo, esse dinheiro, está sendo despendido pelos que compram a decadência do corpo e da alma nas viciações que muitas vezes são tão fáceis de ser adquiridas, né? Que o automóvel que nos conduz ao aprendizado de oração, que nos leva às nossas casas religiosas, onde aprendemos a bondade divina, ele mesmo muitas vezes nos transporta a locais determinados em que se reúnem ali aqueles que negam a fé. A morfina, que alivia o sofrimento na dose adequada, não é diversa daquela que garante o abuso no entorpecente. Justo que não se impeça a formação de medidas destinada ao bem comum. A higiene é um atestado eloquente de que ninguém deve e nem pode viver sem uma constante renovação exterior, né? Aqui André Luiz diz que a gente toma banho, se perfuma todo, penteia o cabelo, arruma bem bonitinho, maquiagem, as mulheres. Nós pensamos em tudo para uma higiene e uma beleza exterior. E muitas vezes carregamos dentro de nós um peso enorme, em que quando entramos para dentro de nós, nós percebemos de algo errado que fizemos. Estamos lindos externamente e internamente, como disse Jesus, muitas vezes somos túmulos caiados, né? Lindos por fora e negros por dentro. E quando a gente aprende com Jesus a fraternidade maior que Ele nos ensina, o amor puro, sem justificativa para o outro, mas ensinando o outro sempre com os exemplos, ainda assim nós erramos tanto, né? Mas imagina aquele infeliz que não o conhece. André Luiz continua dizendo assim, vamos refletir nisso, observando um caminho lindo e uma meta. Sem estrada, nós não alcançaremos o alvo. Entretanto, a estrada é um meio, mas o alvo é o fim. Então, que a nossa estrada possa seguir com Jesus, uma estrada linda, limpa, aonde não tem perigo de tropeços, porque estamos aprendendo com o Mestre a nos reformar interiormente. Nós vamos começar a pensar que se nós erramos, e se nós tantas vezes erramos inconscientemente, o outro também erra. E se nós, às vezes, atingimos o outro
pensando que estamos fazendo um benefício, o outro também pode fazer igual. Então, reconsideremos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, para que quando estendamos as nossas mãos, realmente busquemos amor com Jesus e trazemos um irmão na mesma altura, porque conscientemente somos todos iguais. Todos iguais em aprender e errar, errar e aprender. Que possamos, Senhor da vida, sermos melhores a cada dia, mais consciente, que possamos te seguir num caminho reto, orando por cada irmão em humanidade e levemos a esperança e a fé a cada coração aonde quer que se encontre, iluminando suas mentes e que cada um de nós possamos ser melhores a cada dia. Que a reforma, Senhor, não seja exterior, mas que nós possamos nos reformar intimamente lá dentro, em todos os nossos atos da vida. Se isso não puder ser, de uma vez que possamos fazer com que cada dia uma nova luz nos guie para que possamos ser fiéis aos teus ensinos e contarmos com uma consciência tranquila e que valorizemos essa felicidade, porque não existe maior felicidade na Terra do que termos a consciência livre, amorosa e fraterna. Graças a Deus.